Graça e paz, irmãos e irmãs, que bom, estamos juntos aqui de uma maneira diferente, né? Você na sua casa, estou aqui num outro ambiente, o bispo também nesse ambiente, mas é bom recebê-los. A Secretaria Regional de Expansão Missionária tem um prazer em estar com vocês aqui nesta hora, para a gente dar início a esse tempo, no Ano da Fonte, a gente dá início a esse tempo tão importante, falar de um tema tão interessante. A gente quer falar nessa noite sobre uma collab. Essa é a proposta. A gente quer fazer um convite para você. Eu sei que já tem muitos que sabem aí, que já conhecem esse termo, né? É uma abreviação do termo em inglês, collaboration, que significa colaboração em português. Esse é um conceito amplamente utilizado para descrever práticas ou colaborações estabelecidas entre indivíduos com objetivo, né, ou entre empresas, com o objetivo de trabalhar juntos em um processo específico. A ideia central por trás de uma collab é unir forças, talentos, recursos para alcançar objetivos comuns. E aí você já começa a perceber, nosso próprio anúncio, né, para essa collab, nós fizemos uma collab, eu e a Primeira Região. A Primeira Região publicou lá no Instagram o convite, e aí fez um convite para que eu estivesse colaborando com a publicação. Então foi tanto no feed da Primeira Região, também como no meu feed, e aí você entrava, qualquer comentário feito no meu feed ou no feed da Primeira Região, ou se tivéssemos convidados outras pessoas, entraria ali com essa colaboração. Então, o collab de missão traz essa analogia fantástica. Por quê? É isso que Deus faz. Ele está em missão, olha que interessante, ele está em missão e ele nos manda um convite para a gente participar com ele nessa missão. O Misael fez o convite e mandou lá, pastor, vou colocar o senhor lá na collab. E aí eu tive que aceitar. Deus manda esse convite, você tem que apertar o botãozinho lá e aceitar a participar. Então, esse é o desafio para nós, quando a gente fala da nossa collab de missão, a gente entendeu o desafio da missão. Hoje nós somos desafiados a voltarmos os nossos olhos para Jesus e aceitar o convite que ele nos faz. Você vai perceber que Jesus, ele ensinou aos seus discípulos que a missão, ela não se resume a um projeto, mas é um estilo de vida. Então, se a gente fala numa collab de missão, a gente está falando num estilo de vida de todo aquele que segue Jesus, que deseja caminhar com Jesus, que deseja ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. E aí, nessa collab, nós teremos a palavra do nosso bispo e desafiamos vocês para que vocês se unam a nós nesta collab, que você colabore conosco na missão que nós temos para realizar. Nós já temos feito muita coisa na nossa região. Nós temos projetos missionários importantes, projetos missionários ligados aí às federações, projetos que já estão aí há muito tempo, que nós temos colhido fruto desses projetos. E eu quero compartilhar com vocês um pouquinho, em pelo menos 3 pontos, sobre características da missão de Deus para a nossa vida, para a gente permanecer nessa collab, nessa cooperação, nessa colaboração que Deus nos chamou. A primeira característica dessa missão que nós somos chamados para colaborar é que ela é um convite de Deus para todos. Logo no início do ministério de Jesus, depois da prisão de João Batista, você vai ver a narrativa lá de Marcos, no capítulo 1, Jesus ele vai para a Galileia, ele inicia o seu ministério público lá na Galileia, ele inicia anunciando a chegada do reino de Deus e a necessidade das pessoas se voltarem para Deus.
No capítulo 1 de Marcos, nos versículos 14 e 15, você vai ver isso. Depois de João ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho de Deus, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Ele inicia, mas já lá no início ele mostra que a missão é uma tarefa coletiva. Ele não vai fazer essa missão sozinho. E ele vai convocar o seu primeiro grupo de trabalho. Ele vai chamar pessoas para entrar em collab com ele, para colaborar com essa missão. Lembram? Ele chamando Simão, Pedro, André, Tiago, João. Os versos 16 e 20 do capítulo 1 de Marcos vai narrar isso para nós. Para transmitir os seus ensinamentos, Jesus ele escolhe discípulos, escolhe pessoas. E hoje não é diferente. Jesus ele chama a gente para a gente entrar em collab com ele, para a gente estar em collab com ele, para a gente colaborar com essa missão. E o chamado de Jesus impactou a vida daquelas pessoas. O olhar do mestre, o convite do mestre trouxe impacto para aquelas vidas. O convite agora era para que eles fossem pescadores de homens. Isso foi impactante, isso foi desafiador. Jesus faz esse convite. Então essa é a primeira ação missionária de Jesus. E também precisa ser a nossa ação missionária na igreja local. Convocar pessoas, entender que essa primeira característica da missão, que ela é um convite de Deus, nós também precisamos lançar este convite. Tem muita gente que ainda não está envolvida nessa collab, não está envolvida e não querem colaborar. Nós precisamos, uma vez que nós também aceitamos o convite, nós precisamos lançar esse convite. Esse deve ser também o nosso ato, convocar pessoas para que elas participem e falar: aceite, vamos juntos, vamos para um objetivo comum, vamos ganhar vidas para o Senhor, vamos salvar vidas, vamos inspirar vidas, vamos influenciar vidas. Você vai perceber, chega no capítulo 2 de Marcos, que Jesus já segue a caminhada dele, mas agora ele não está mais sozinho, está na companhia dos seus discípulos, dos seus amigos, dos seus amigos de missão. E aí começa uma outra etapa que é de ensino, de capacitação para essas pessoas. Então esse convite de Jesus é maravilhoso. A segunda característica que eu compartilho com vocês da missão, que Jesus é o modelo da missão. Nós precisamos entender isso. Jesus é o modelo da missão. Jesus frequentemente ele é considerado como supremo modelo da missão cristã. A vida, o ministério de Jesus já falam por si só. É o coração da missão de Deus. Você vai perceber isso. Por isso que a gente fala que a missão, tem um termo que a gente usa, a gente fala que ela é encarnacional. Por quê? Porque a gente vai perceber que Jesus, como Deus encarnado, ele veio ao mundo para habitar entre nós. Ele se identificou com as nossas dores. Ele compartilhou das nossas alegrias, das nossas dores, das nossas tentações. A encarnação de Jesus demonstrou amor, compaixão pelas pessoas e inaugurou a missão redentora de Deus na terra. Você vai ver Jesus investindo nas pessoas, capacitando essas pessoas para que elas continuassem na missão dele após a sua partida. Ele ensinou, ele treinou, ele enviou essas pessoas para que elas proclamassem o evangelho, para que elas anunciassem que o reino de Deus estava entre eles. Nós conhecemos isso. Jesus, ele deixou esse legado, que é um legado que não se acaba, é um legado duradouro de liderança, é um legado duradouro de serviço. Então, Jesus não apenas ensinou sobre missão, ele viveu a missão na sua própria vida. Por isso que a gente fala que ele é um modelo de missão, ele é um modelo de serviço, de compaixão, ele é um modelo de amor sacrificial, ele é um modelo de proclamação do reino de Deus. E o exemplo de Jesus continua a inspirar e a desafiar discípulos de hoje em sua própria missão.
Então, meu irmão, minha irmã, nós precisamos entender que a missão, ela é encarnacional porque segue o exemplo de Jesus, que se encarnou, que se tornou carne por nós. E aí a gente começa a entender que ele se identificou com a humanidade, ele ficou próximo, ele estabeleceu relacionamentos. Esse é o desejo dele, de se aproximar, de estabelecer relacionamentos pessoais. Nosso bispo vai falar um pouquinho depois do nosso tema, né? Ano da Fonte, de salvar, influenciar, inspirar. Ele vai falar um pouco desse tema. A gente vai perceber isso, a gente vai oferecer também para as pessoas que a gente convida para que elas estejam em colaboração conosco, para que esses relacionamentos sejam autênticos e eles serão baseados, fundamentados no amor e na compaixão. A terceira característica da missão que eu compartilho com vocês é que ela gera no nosso coração unidade. Ela é um chamado à unidade. Nós precisamos entender isso. A oração que Jesus fez lá em João 17, principalmente o destaque aos versos 22, 23, esse chamado para a unidade. A igreja, a missão da igreja, ela não pode estar desassociada da missão de Deus. A gente precisa entender isso. Se isso ocorrer, significa que nós estamos seguindo a nossa própria agenda e não a agenda de Deus. Por isso que o convite para vocês participarem conosco, estarem em collab com a Secretaria Regional de Expansão Missionária, a gente está convidando vocês para essa colaboração de missão. E eu tenho certeza que será uma forma poderosa da gente unir esforços com outras pessoas para que a gente também leve um impacto, né, por essa causa, para que a gente possa impactar a causa do reino. Eu pergunto se você está disposto a colaborar para o reino de Deus, a colaborar para compartilhar o amor de Deus, colaborar para a gente servir os necessitados, colaborar para a gente promover a justiça, para a gente promover a reconciliação. Nós sabemos que existem muitas maneiras de realizar essa missão, muitas maneiras para a gente fazer. E hoje, ao lançar, né, esse collab de missão, a gente já vai convidando você para você preparar e guardar a data de 8 de junho. 8 de junho. Um sábado, 8 de junho, um sábado, nós vamos fazer aqui na Catedral Metodista do Rio de Janeiro o dia todo o nosso collab de missão. Aí teremos outras pessoas aqui que estarão colaborando conosco, que estarão compartilhando das suas experiências, trazendo dos seus projetos. Então esse collab, ele provoca isso. A nossa intenção aqui é chamar você para participar com a gente, fazer essa introdução e convidá-lo. Esse é o nosso convite, que você possa apertar o botãozinho e falar: eu aceito, eu quero colaborar com vocês. Já anota aí na sua agenda, 8 de junho, sábado, o dia todo, aqui na Catedral Metodista do Rio de Janeiro, Igreja do Catete. Você tem um convite que eu faço para você de primeira mão, para você participar, para você ser colaborador com a gente. Olha, Deus abençoe a tua vida. Eu vou chamar o nosso bispo agora e ele tem uma palavra muito especial nessa direção para a tua vida. Graça e paz, seja bem-vindo ao nosso primeiro collab da nossa Secretaria Regional de Expansão Missionária. Quero agradecer a vida do Ministério do Pastor Carlos Eduardo, nosso secretário executivo de Expansão Missionária, e todo o belíssimo trabalho que o mesmo desenvolve nessa secretaria, e também sendo o superintendente distrital ali no nosso querido distrito da Paraíba, né? E estender também a minha gratidão a todos aqueles que servem na expansão missionária, cada evangelista, cada homem e mulher de Deus que se envolve na tarefa de pregar o Evangelho. Bem, eu quero deixar
Atos capítulo 17, o versículo 3, diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos, Paulo dizia: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. O Evangelho, ele é baseado no anúncio de uma boa notícia, no anúncio de uma boa nova. O Evangelho é a certeza de que algo precisa ser proclamado para trazer alento, direcionamento e graça aos corações. Esse é o poder do Evangelho. O Evangelho conecta com os pecadores e os pecadores conectam com o Evangelho. Esse é um princípio básico da caminhada da evangelização. A evangelização, fruto do Evangelho, conecta pecadores sedentos à boa nova, à boa notícia que é Jesus. Bem, Paulo está dizendo aqui: este Jesus que eu anuncio a vocês é o Cristo. Essa é a notícia. Essa é a notícia. Anunciar o Cristo. Anunciar Jesus. Anunciar que cremos num Deus Todo-Poderoso que se manifestou e se manifesta através de Jesus Cristo, que se manifesta através do Santo Espírito, que domina nossos corações, governa as nossas vidas e dá uma nova esperança, um novo tempo para as pessoas. Falando sobre a expansão missionária, que é o propósito desse primeiro collab, espero dar a minha colaboração aqui e, ao mesmo tempo, direcionamento para que possamos ser uma igreja, continuar sendo uma igreja efetivamente missionária. A expansão missionária tem um papel essencial. O papel de mapear os lugares onde a igreja do Senhor Jesus pode ser plantada, a fim de que o Evangelho chegue às pessoas. O Ministério de Expansão Missionária, quem tem esse chamado para a expansão missionária, precisa estar com os olhos abertos para os lugares onde essa boa notícia precisa chegar. No Instituto Haggai tem um ensino em que eles falam o seguinte: a fundação do líder é a visão. Ou seja, o fundamento de todo líder é a visão. Se não houver visão, se não tiver uma visão, não tem como um líder ele deixar claro para onde as pessoas têm que ir, para onde aquela igreja, aquele ministério precisa ir. O estabelecimento da expansão missionária na vida de uma igreja, em primeiro lugar, é um estabelecimento estratégico. Vai ajudar a igreja, vai ajudar a sua liderança a, de uma forma estratégica, pensar em um lugar onde podemos plantar uma igreja. Por isso que é muito importante o coordenador de expansão missionária, por exemplo, ser uma pessoa que esteja envolvida na obra do discipulado, que ame as células, grupos de discipulado. É importante que esse evangelista, essa evangelista, seja um líder de célula, um líder de grupo de discipulado. Porque estando junto às pessoas, é muito mais fácil a gente perceber onde estão os pecadores que vão se conectar com o Evangelho e como levar o Evangelho que vai conectar pecadores. Sabe? Então, a tarefa estratégica da Secretaria de Expansão Missionária vai ajudar a igreja, vai ajudar as pessoas, vai ajudar os demais líderes a perceber um lugar onde nós podemos plantar uma igreja e ali podemos falar isso que Paulo está dizendo, anunciar o Cristo. Então a primeira parte é a parte estratégica de mapear lugares, mapear espaços, bairros, cidades, onde efetivamente igrejas podem ser plantadas. O segundo passo é o quê?
É você procurar e pedir a Deus para te direcionar e mostrar pessoas que andam pela cidade, que conhecem o dia a dia do bairro. Existem profissões que são peculiares das ruas, que estão nas ruas e sabem onde estão as pessoas e naturalmente as suas necessidades. Por exemplo, pessoas que trabalham no Uber, pessoas que trabalham no serviço de coleta de lixo, pessoas que, por exemplo, moram em um lugar mais afastado da cidade, trabalham no centro, diaristas, existe também os professores, muitos professores dão aula em áreas distantes e ali conhecem as necessidades das crianças e das famílias. Ou seja, tem várias profissões que facilitam muito para conhecimento do lugar e assim facilitar o mapeamento. Saber aonde podemos chegar e plantar uma igreja para que as pessoas conheçam a Cristo. Onde há uma carência de uma igreja, na visão que nós temos, nossa visão. A visão de ganhar vidas, de cuidar, de discipular, de desenvolver as pessoas. Isso é uma tarefa que Deus nos deu. Então, o segundo passo é isso, é procurar pessoas na comunidade de fé, procurar pessoas em volta que trabalham nessas profissões e ajudem essa coordenação de expansão missionária saber quais são os lugares que potencialmente podemos plantar uma igreja e começar ali com uma célula. Terceiro e último passo é entender que a expansão missionária não é uma tarefa de um grupo, é uma tarefa de toda a igreja. Toda a igreja precisa estar com o coração voltado para a expansão da obra missionária, a expansão da missão. Propriamente, a minha fala está ligada à plantação de igrejas. Assim que nós nos estabelecemos, assim que nós avançamos, plantando igrejas. E a partir da plantação de igrejas, nós desenvolvemos as outras tarefas missionárias que Deus nos deu. Desde envio de pessoas, como impactos evangelísticos e etc. Mas a plantação de igrejas é a base para que possamos investir em pessoas, para que possamos desenvolver pessoas. Nossa região acredita plenamente de que nós fomos chamados para sermos missionários, discipuladores e desenvolvedores. Queremos fazer a missão, queremos discipular e queremos desenvolver as pessoas. Desenvolver em Cristo, desenvolver em seus ministérios para a glória do Senhor. Então, nesse ano, no ano da fonte, convido você a experimentar e desfrutar, estar junto à fonte, a fim de que possamos reafirmar cada dia mais que somos uma igreja missionária não da boca para fora, mas de coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.